Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu queria compartilhar a minha experiência de estar afastado da igreja. Eu cresci no meio desde muito novinho, bem novo, não lembro muito certo, sabe? E eu fui crescendo assim no meio evangélico, minha mãe evangélica ali, né? E a minha avó era macumbeira também. Na minha família tinha gente de vários tipos de religião. E eu fui crescendo ali, assim, sabe? Nesse meio evangélico, no meio religioso. E até certo tempo, como eu falei aqui, relatei aqui, nos 4 anos de idade meu, eu já tinha trejeitos já de certas atitudes que demonstrariam ser quem eu sou hoje. E falar sobre isso é muito importante, falar da minha experiência, porque eu sou batizado nas águas, em línguas estranhas, visão, revelação, tenho dons espirituais. E é muito delicado, porque eu tive muita pressão psicológica na igreja, sabe? Eu gostava muito de estar ali. Eu quero deixar bem claro aqui que eu nunca fiz nada assim fora do normal, não olhava para homem, para ninguém, ninguém. Eu sempre tive um temor muito grande dentro de mim e uma responsabilidade que eu tinha quando eu subia ali no altar. Eu tinha dom da palavra, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de profetizar, sabe? Eu tive várias experiências marcantes da minha vida que eu vivi, sabe? Desde ali da minha infância, minha pré-adolescência, a minha adolescência, a minha juventude, a mocidade. E eu vivi, sabe? Fui batizado nas águas porque eu busquei, fui batizado com o Espírito Santo porque eu subi, foi uma experiência única que eu vivi. Infelizmente, o que me magoou foi quando as pessoas começaram a notar certos tipos de atitudes e trejeitos de mim e começaram a fazer fofoquinha, panelinha, o disse-me-disse. Ai, você é gay, fala, você é incubado, você tá pecando, você vai pro inferno, você é doente, isso. Como eu já vinha de uma família religiosa, você ouvia isso dentro da igreja, onde você precisava de um aconselhamento, você precisava de um abraço, de um amparo. Então eu sempre orava para Deus tirar isso de mim, para Deus mudar isso em mim, porque eu achava que eu era doente, eu achava que isso era errado, sabe? Eu achava que Deus iria me condenar, que Deus iria, sabe? E não era isso, sabe? Eu oro hoje, eu tenho a minha fé em Deus, eu frequentei casas de umbanda, de candomblé, e eu vi que aquilo ali não era para mim, porque a minha fé não era movida aquilo, e eu não tô aqui para discriminar nada, eu tô falando aqui para falar de mim, a minha história e a minha experiência dentro da igreja, tá? E sem mais delongas, eu vou falar com vocês. Eu fazia parte do grupo das crianças do Jardim de Deus. É, antigamente eu era da igreja da presbiteriana também, fazia parte da UCP, União de Crianças Presbiterianas, fazia cantata de Natal. E assim eu fui crescendo na presbiteriana, depois eu fui para Batista com a minha mãe na época, depois a gente foi para Pentecostal. E depois a gente foi, voltou, ficamos na Assembleia, e aí ali na Assembleia ficamos bastante tempo. Como tinha festividade de jovens, das varoas, dos varões, do grupo Mocidade, das crianças, e eu era do pré-adolescente. E, e ali eu também me encaixei muito. Tinha brigas, discussões, mas ali tinha um trejeito, eu já era um pouco mais velho, eu já tinha um certa de consciência, então eu lutava contra os desejos da carne, entendeu? Eu lutava muito contra os desejos da carne, né? Ali eu ainda não era batizado, tive a oportunidade de me batizar na Assembleia, mas não me batizei. Saímos da Assembleia, né? Saímos da Assembleia.
começamos a visitar umas outras igrejas, né? Ali em 2011. 2000 me convidou para sair. Minha mãe, eu tava sozinha já na Assembleia e ela me chamou para ir para uma outra igreja, que é o Vinho Novo, o Ministério Profético Vinho Novo e tal, mas ela gostou e foi ficando com o futuro marido dela ali na época, eles estavam namorando. E tá bom. Nisso, um dia eu fui pra visitar ali, pô, achei legal, achei massa, fui bem recebido, fui bem acolhido. Nisso eu já tinha minha luta contra mim mesmo, renegando quem eu era ali dentro e que tava pra se soltar. E ali as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe? Acontecendo muito rápido, você pegava uma responsabilidade muito rápido, eu muito novo. Perdi a minha irmã em 2011, sabe? Perdi minha irmã em 2011 ali, no ano 2011. Isso foi antes da minha mãe se casar. Não sei se vai ficar um pouco confuso, mas foi assim. Eu perdi minha irmã em 2011 e ali já foi um baque. Minha irmãzinha de 2 anos, o mundo caiu, desabou. E um mês, quase 2 meses, meu pai vai, suicida e se mata dentro de casa, enforcado. E mexeu muito com a nossa cabeça. Saímos da casa onde a gente morava, ficamos na casa de um tempo da minha avó, até que aí foi onde ela conheceu hoje o marido dela, que saímos da Assembleia e fomos para a igreja do marido dela. E ali fomos, cada um pegou um ministério. Eu já entrei de cabeça, passei por encontro espiritual, né? Tive a oportunidade de me batizar nas águas antes, mas antes na Assembleia e me batizei ali na última igreja que eu frequentei, no Ministério Profético Vinho Novo. E depois fui para um monte de Tinguá e ali eu fui batizado em línguas. E passei nesse encontro, pelo meu primeiro encontro. Ali eu estava entendendo que eu era renovado, que eu tinha, que seria quase a mesma coisa ali com o Carlos Emanuel que está acontecendo. E é isso que eu falo. Ninguém muda ninguém, gente. Não existe cura para isso. Eu não acredito que existe cura para isso. Pode existir, mas para mim não funciona assim. Desse jeito. Eu sou quem eu sou hoje e hoje eu me aceito. Eu tenho muito orgulho de mim. A minha fé e o meu conhecimento que eu adquiri no tempo que eu estava estudando a Bíblia, no tempo que eu lia a Bíblia, quando eu fazia estudo, quando eu palestrava, quando eu lecionava, quando eu estava ali, eu vivia aquilo ali comigo, sabe? E eu vou levar isso. Só que chegou a um certo ponto que as coisas já estavam ficando muito demais. Eu estava sendo muito sobrecarregado, muita responsabilidade, assim como tem em qualquer outra religião. Só que para mim estava ficando muito sufocado. Eu era jovem, novo e lecionando para jovem. É algo que eu não entendo. E aí começou certos tipos de fofoca, sabe? Que falando que meu pai me molestava, que meu pai abusava de mim, uma coisa, sabe? Isso foi a pastora e o pastor que fez essa fofoca, que fora outras pessoas que fizeram isso. E isso me machucou, me feriu muito, porque eu lutava contra isso, achava que isso era pecado, que isso era real, sabe? Uma coisa doida da cabeça. Só que com o passar do tempo, você vê que isso não me fez ser menos, não me fez ser menos porque Deus não me julgou, Deus, sabe, Deus me ajuda muito hoje, eu tenho muito amor a Ele, eu tenho muita gratidão. Eu passei por várias dificuldades que eu poderia morrer, livramento em assalto, arma de fogo, sabe, quando eu saía, e eu saí da igreja com 17 para 18 anos, eu saí da igreja, sabe? Cheguei ao ponto de visitar outras igrejas, só que senti que já não era ali mais o meu habitual, não era mais ali o que eu queria, sabe? E a minha infância dentro da igreja ela foi muito traumatizante. E as pessoas falam, né, que com Jesus tudo fica fácil, bom, mas com ele também a gente passa pelas provas. Tem dias e dias, tem dias que a gente chorava, tem dias que a gente orava, tem dias que a gente jejuava. E foi difícil, sabe? Eu sofri abuso dentro da igreja. Teve um pastor
quando eu morri, quando eu morri, quando a minha irmã faleceu, ele me abusou de mim, me molestou, sabe? Então foram coisas que eu passei muito a desconfiar, entrava no gabinete para conversar e eu tinha que deixar a porta aberta. Então, pra mim, falar de igreja, você tem que ir, porque é o certo. Não, gente, eu leio a Bíblia sempre quando eu posso. Eu coloco louvores dentro da minha casa. Eu falo com Deus na condução, porque Deus está em todo lugar. Deus não está só em quatro paredes, sabe? É, Pra mim foi muito traumatizante. Foi uma coisa horrível as pessoas falarem de mim, julgar, independente se eu era gay ou não, mas naquela época que eu falava que eu não era, por causa que eu tinha um temor a Deus, eu tinha um respeito, uma obediência. Vocês podem falar a sua opinião se isso que eu tô pensando é errado. Eu quero que vocês podem fazer perguntas que eu vou te responder. Se você já passou por isso dentro da igreja e hoje você tá fora, como é que tá? Gente, hoje eu me sinto muito bem. Claro que eu passo por certos tipos de provações, dificuldade, tem dias e dias, mas eu sou muito feliz, sabe? Eu amo Deus que tá lá em cima, que olha por mim, que cuida de mim, sabe? Nos meus momentos de fraqueza, nos meus momentos de dor, eu sei que Ele tá comigo. Eu passei por uma situação que eu tinha que fazer uma cirurgia. E eu tava na época orando, 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 jejuando, buscando, 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 clamando a Deus. E isso eu tava firme, renegando o que a carne tava ali gritando dentro de mim e tal, etc. E eu jejuava, tive que sair da casa da minha mãe e fui lá para onde minha avó morava. Fui um certo dia, eu orando dentro de casa, gemendo de dor, porque eu tenho um problema de hemorroida, tenho um problema ainda de hemorroida, então eu tenho. Pensa na dor da hemorroida interna, gente, pensa. E eu com uma dor, eu no culto, me torcendo de dor e saindo aquele negócio horrível. E. Porque eu fazia muita força para evacuar, tá, gente? E. Não vem com julgamento. Que você não usou camisa. Não. Sempre quando eu fazia. E nem precisa falar de pensar em camisinha, porque na época eu era da igreja, então nem rolava essas coisas comigo. Nunca rolou. A não ser quando eu era de menor, como eu falei aqui em outros vídeos, que eu fui abusado, que eu fui sofri violência e abuso infantil. Fora isso, não teve nada disso. E nisso tudo aí, eu com dor, com dor, com dor, fui no hospital. E o médico falou que o negócio ia ficar do tamanho do repolho. Ali a minha mãe começou a descobrir que eu era. Minha mãe descobriu ali que eu era homossexual daquela forma ali. Entendeu? E eu já tava afastado com isso tudo, mas eu tava relutando com isso. Sendo que eu achei a forma errada da médica ter falado aquilo ali. Ela poderia ter falado uma coisa: teu filho enfiou uma cenoura. Ai, desculpa. Teu filho enfiou a cenoura dentro ali e tá desse jeito. Pegou, vamos fazendo tratamento, consegui médico em Vila Isabel, a gente correndo pra lá. Porque gente, eu ia morrer. Eu ia morrer. Entendeu? E foi muito Deus na minha vida. Deus preparou os médicos todinho, porque tinha que queimar essas verrugas com ácido, né? Então era semanalmente, mensalmente ali a consulta. E fiz o teste do HIV negativo, tudo negativo, mas só deu aquilo ali, sabe? E ali começou a minha luta. O ácido queimando, às vezes a dor voltava, eu entregava na mão de Deus. E tinha um louvor muito que falava comigo do J.A. Medo chegou e eu estou a chorar, mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu estou contigo, não te deixarei. E durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá.
Gente, esse foi o louvor que mais falava comigo naquela época. Eu lembro quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui pra minha avó. Teve uma noite que eu ajoelhava pra ficar de gatinho, sabe? De gato, sabe? E, e doendo. Até que um dia ela me pegou e falou: Marcelo, você, Johnny. Meu nome é Marcelo, meu nome é Johnny, tá, gente? Mas eu uso Marcelo assim, para as pessoas conhecidas, tá? E ali ela me chamou, eu falei, eu vou. Ali teve uma pregação que falava da cura, de você, do cego de Jericó, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. É... E ali eu clamei a Deus e pedi a cura. Nisso voltei para dormir. Eu só senti uma mão bem quente e cheguei aí numa outra igreja e Deus tinha me falado que aquilo que eu estava buscando, pedindo com fé, orando, Deus ia me dar minha cura e que eu não ia precisar fazer a cirurgia. Ali eu meio que não duvidei, mas eu acreditei e tomei posse. E chegando em casa, já na madrugada, eu só sei que eu senti uma mão tão quente, vindo como se ela arrancasse toda aquela inflamação, toda aquela ferida. E esse é um testemunho que eu sempre vou levar, sabe? Só que apesar disso, dessas coisas tão boas que aconteceu, eu tenho traumas ainda, fui traumatizado dentro da igreja, sabe? Isso me influenciou. Eu tive um ministério de teatro maravilhoso, a gente fazia peças, a gente subia, descia monte. Eu era muito feliz, gente. Então hoje eu sou sim afastado da igreja, não faço parte mais, mas eu fico com a minha fé, sabe? Acredito muito em Deus. E aí, embora eu esteja afastado, eu tenho as minhas escolhas, sou homossexual, e sou feliz assim, sabe? Acredito ainda que muita gente, acredito, talvez para isso se tenha muito tabu, né? Disso. E existe, mas eu não tô aqui, eu tô aqui para falar de mim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu, você se inscreva. Se você já é inscrito, você comenta, compartilha, tá, gente? Eu tô assim já meio cansado, tomei remédio pra dormir, mas eu quis vir aqui falar com vocês, fazer esse vídeo aqui fora de hora, né? E que vocês tenham uma ótima noite. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!